Aleluia. O pessoal está ficando tudo nervoso, porque pega o microfone, o Zé não sabia onde se colocar, né? E não tinha ninguém ainda, né, Zé? Eu disse, Zé, chega cedo. Eu imagino o tanto de demônio que se levantou hoje para atrapalhar a vida dele. Para chegar cedo. É difícil, né? Queridos, é por isso que eu não gosto de avisar a ceia. Cadê os irmãos? Cadê o povo? Cadê a Edivânia? Hã? Avisou que é ceia, Edivânia, não vem. Cadê o Eugênio e Lucilane? Cadê o Getúlio e a Patrícia? Cadê a irmã Maria? Luciana. Quem mais? Tá faltando um monte. Cadê o Léo? Hã? É Santa Ceia do Senhor. Queridos, eu não gosto de avisar Santa Ceia por causa de uma coisa só. Normalmente as religiões elas têm um dia específico do mês para ceiar. Só que Jesus disse que nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele vem. Então, às vezes a pessoa, irmão Antônio, quer saber o dia da ceia para fazer um jejum antes do dia da ceia, para pedir perdão dos pecados, para poder vir ceiar. E se Jesus vier nos dias que ela está no pecadão? E aí, como é que fica? A pessoa que não está pronta para receber a ceia do Senhor, queridos, o que a faz pensar que ela pode ser arrebatada com Cristo? Ela pode. Uma pessoa que não está pronta para celebrar a ceia do Senhor, está pronta para ir morar no céu com Jesus? Hã? Então, que igreja é essa que o cara tem que saber que dia é o dia da ceia para ele poder se preparar para ceia? Eu ainda tive misericórdia, avisei domingo para hoje, mas não vou avisar mais não. Em nome de Jesus, nós teremos aqui um corpo de diáconos que vão estar sempre com pão asmo na mão e uma garrafa de vinho na outra. Vinho de uva, né? Não é o vinho para ficar embriagado. Porque na hora que o Espírito mandar, celebra a ceia, nós vamos celebrar. Não vamos esperar amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana. A hora que o Senhor mandar. Amém? Então vamos estar atentos a isso, queridos. Quero também, Zé, dizer o seguinte, realmente, para qualquer líder, o que a gente quer é ver um grupo grande de pessoas. Só que nem Jesus conseguiu manter esse grupo. Jesus, quando ministrava curas, quando ele ministrava multiplicações de pão, de peixe, havia multidões em volta dele. Só que quando ele começou a dizer a verdade, todo mundo começou a cair fora, meu amigo. Sabe quantos ficaram, Zé? Só ficaram 12. Então, realmente, às vezes é muito chato você olhar e ver as cadeiras vazias, não por causa que elas estão vazias, mas porque eu sei que há irmãos que fazem parte dessa congregação que não estão aqui hoje. E eu não vou julgar ninguém, porque eu sei que é o meu esforço há uma luta para você vir congregar. Só vence, querido, quem realmente está com vontade. Quem vier por conveniência não vem, não. Não, eu só vou quando eu sentir. Não vem nunca. Eu só vou quando eu tiver um tremelique, ou sei lá, um arrepio. Vem nunca, não. Mas quando você determinar no seu coração que você vai dedicar um tempo em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, aí você vem. Mas eu não vou julgar ninguém, porque quem sabe a medida de cada um são as pessoas. Mas diante de Deus não haverá inocentes. Diante de Jesus não haverá inocentes.
Abra sua Bíblia comigo, então. Quem está lendo a Bíblia dos primeiros livros aí, que já leu Gênesis, já leu Êxodos e está lendo Levítico, você vai ver que de quão grandes coisas o Senhor nos tem livrado. Jesus nos livrou de muitas coisas. Porque, irmãos, o tanto de coisa que era necessário para você... Tira esse ventilador aqui de trás de mim, por gentileza. Eu vou sofrer o dano aqui, eu vou sofrer o calor. Livro de João, capítulo 6. Olha, o pessoal está ligeiro hoje. Livro de João. Antes de João, quem abriu João, põe o dedo aí no capítulo 6, marca aí e corre comigo para Tiago, porque o Espírito confirmou algo através do Zé Carlos hoje. Nós vamos nos ajustando, viu, irmãos? Se prepare, porque você vai receber de vez em quando mensagens aí dizendo que você vai fazer alguma coisa. Não se assuste, você vai fazer. Em nome de Jesus. Tiago, capítulo... Eu disse o capítulo? Qual foi o que o Zé leu? O quê? Foi 1 e o 2. Então vai comigo para o Tiago 1, capítulo 1, versículo 22. Aliás, o 21 diz assim, ó: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Fala comigo, Robson. Fala, Deus. Fala, Deus. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque há aqueles, queridos, que estão assim. Hoje, eu acredito que hoje existe um excesso até de palavras boas, palavras corretas, palavras alinhadas com a Bíblia. Tem muita bobagem também, viu? Mas tem muita palavra, irmão Antônio, em YouTube, em vídeos. A Bíblia nunca foi tão disseminada como tem sido hoje. O problema é que as pessoas estão ouvindo a palavra, e ouvindo a palavra, e ouvindo a palavra, e ouvindo a palavra, e não pratica. Quando era importante guardar aquilo que... Às vezes a pessoa decora longos textos. Se você analisar bem os evangelhos, você vai ver que os judeus, nos dias de Jesus, praticamente tinham na mente o Pentateuco. Mas qual era a diferença? É que eles tinham muita teoria e nenhuma prática. Ao ponto de Jesus dizer para o povo: na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Façam tudo o que eles vos disserem, mas não façam o que eles fazem. Enquanto o evangelho de Jesus é: sede meus imitadores. Ou seja, a mensagem somos nós. A mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus,
para a humanidade hoje não é o que eu digo, é o que eu vivo. Eu sou a mensagem, Robson. Você é a mensagem. Então, quando Tiago diz que nós devemos ser ouvintes da palavra e praticantes, é porque se eu ouvir e não praticar, é vão a minha fé. É vão eu dizer ao outro, segue esse caminho, quando eu não estou seguindo esse caminho. Aí ele continua falando, portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Diga comigo, será bem-aventurado no que realizar. Aí, Zé, eu não posso falar de um outro evangelho, eu tenho que falar desse evangelho. Eu não posso dizer que uma pessoa vai ser abençoada se ela não for ouvinte, praticante. Eu não posso dizer à pessoa que se ela fizer um compromisso de 7 reuniões, ela vai receber alguma coisa se ela não mudar de vida, se ela não se arrepender dos seus pecados, se ela não se voltar para Deus. E aliás, queridos, qualquer que se voltar para Deus nos dias de hoje, vai sofrer afrontas, vai sofrer perseguições. Estou falando de sofrer falta de recurso, isso é outra coisa. A pessoa está sofrendo porque não consegue pagar as contas, está sem dinheiro. Isso não é o sofrimento que a Bíblia diz que você vai passar. As aflições que você vai passar é as que também Jesus passou. As perseguições porque você quer ser fiel, as perseguições porque você quer ser obediente. Esses dias eu recebi uma carta de uma pessoa dizendo que vai deixar uma congregação. E eu disse a ela, você já perguntou se Jesus quer isso? Porque a igreja é dele. Qualquer um de vocês que está aqui, queridos, pode ir para outra congregação livremente, desde que Jesus te mandou fazer isso. Se você for sair porque o pastor é barbudo, está errado. Se você for sair porque o pastor não te deu paz do Senhor na porta da igreja, está errado. A única coisa que pode mover alguém na igreja de Deus, de Jesus, é o próprio Jesus. Se ele falar para você, Marcos, sai daqui e vai morar em Jundiá, então você tem que ir, por causa do Evangelho. Mas aí a Ive não vai poder ir, porque a família vai dizer que ela é louca. Largar tudo por causa do amor de Jesus? É brincadeira? Não, não é. É coisa muito séria. Mas quem pode mover? É Jesus. Quem pode dar uma ordem ou outra? É Jesus. Só que é difícil, e nós vamos sofrer essas questões por causa do Evangelho. E quando sofrer por causa do Evangelho, lá no início da Bíblia, né, do livro de Mateus, capítulo 5, no final das bem-aventuranças, ele está dizendo que nós somos bem-aventurados quando formos perseguidos, porque pedimos emprestado e não devolvemos. Hã? Você é bem-aventurado quando fores perseguido, porque você comprou fiado e não pagou. É isso que está escrito lá? Não, é porque quando forem perseguidos por causa do meu... Quem está dizendo o meu nome lá? Jesus. Então, quando nós somos perseguidos, Cauê, por causa do nome de Jesus, aí nós somos bem-aventurados. O resto, nós temos que dar um jeito e consertar. É responsabilidade nossa. Nós temos que ter responsabilidade diante dos homens e de Deus. E assumir o nosso compromisso, porque a mensagem que está sendo pregada hoje são nossas vidas. Não se engane. Ele diz, não enganem a vocês mesmos, achando que cumprindo rituais
Olha, a verdade é tão maravilhosa que até os padres agora estão falando contra as missas de 7º dia, de um mês, de não sei o quê. Por quê? Porque é só um ritual. Obras mortas não produzem nada. O que produz vida é o que você faz em vida, porque depois da morte segue-se ao juízo. A chamada de Jesus para nós, queridos, é sermos praticantes, mas praticar requer muita abnegação, requer muita renúncia. E o evangelho de Jesus é esse aí, um evangelho de renúncias. Se você não renunciar, ele diz que você não pode ser discípulo dele, não é isso? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz aponta para quê, queridos? Para sofrimento. Quem disse que eu tinha que tomar uma cruz? Mas os pastores de hoje dizem que não, você não tem cruz. Os líderes de hoje, Marcos, dizem que não tem cruz. Aliás, os líderes de hoje dizem que Jesus já fez tudo e que você não tem que fazer nada. Mas o evangelho que eu vejo na Bíblia diz outra coisa. Aí você vai para 1 Pedro, capítulo 4. Eu vou pregar em João 6, mas o Espírito está mandando eu em outro lugar, eu vou. Abre aí para você ver. Me diga que se você já viu escrito num carro de alguém isso aí. 1 Pedro, capítulo 4. É aí mesmo, no capítulo 4. Amém? Olha aí se você já viu esse versículo escrito no carro de alguém, ou na loja de alguém, ou num quadro. Ora, tendo Cristo sofrido Cristo sofreu, queridos. Amém? Pense comigo, diga. Aliás, só pense comigo. Cristo, sendo o Filho de Deus, sofreu na carne. Quando nós sofremos, Ivete, temos que ficar felizes quando for pelo nome de Jesus. Mas Cristo, tendo sofrido na carne, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Que pensamento? O de quê? Armai-vos do mesmo pensamento. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos do mesmo pensamento. Que pensamento? De sofrer. Mas hoje o povo acha que não vai sofrer. A igreja não está pronta para sofrer. E sabe o que acontece quando ela começa a sofrer? Ela larga a congregação que ela estava. Porque ela nunca recebeu Jesus. Porque ela nunca entendeu Jesus. Aí se desvia. Não desviou, porque você pode esfriar na fé. Mas quem recebeu Cristo, não abandona jamais Cristo. Só que a pessoa nunca pensa que ela tem que sofrer. Aí ele que sofreu, pois aquele que sofreu na carne, deixou o... Sabe por quê, querido? Deixar o pecado é sofrimento. Por isso muita gente não quer deixar o pecado, porque não quer sofrer. Porque se ela quiser viver sem pecado, ela vai sofrer. No mundo em que nós estamos, se você quiser viver fielmente a Cristo, você vai sofrer. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de... Queridos, quem quer a vontade de Deus hoje? O povo quer farra. O povo quer carne. O povo está enfeitando a carne de todo jeito para ela não cheirar mal, mas ela vai cheirar mal diante de Deus, querido. Ela vai cheirar mal. Sabe por que Daniel não foi comido pelos leões? Porque ele não cheirava a carne. Era um homem cheio do Espírito Santo. Os leões não podiam sentir cheiro de carne, vai fazer o que contra ele? Sabe por que os amigos de Daniel
não foram queimados na fornalha? Porque eles não viviam na carne. Eles preferiram obedecer, fazer a vontade de Deus, do que se curvar diante dos homens. Só que a igreja hoje, querido, qualquer coisinha ela está se curvando. Qualquer coisinha, não estou dizendo a igreja, os outros não, estou dizendo a igreja, eu estou incluso no meio, queridos. É difícil. Olha, só eu e Jesus sabem as orações que eu faço dentro daquele carro. Às vezes andando aí à noite ou de dia em algum lugar, as orações que faço, pensando em algumas situações, digo, Deus, não é possível, não dá certo, não tem como. E o Espírito Santo vem e diz, mas se você ficar firme até o final, eu vou te ressuscitar no último dia. Você vai sofrer, você vai morrer, você vai matar essa carne, mas você tem que permanecer firme fazer a vontade de Deus. Se você sofrer na carne, o tempo que ainda te resta, você não vai mais viver de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E as paixões dos homens hoje estão sendo expostas e apresentadas até mesmo dentro das congregações, onde deveria ser o lugar para te pregar a palavra da verdade, para te levar para Deus. Agora nos nossos cultos são eventos. Os nossos cultos não são mais para levar a palavra da verdade, mas é para massagear o ego. É para dizer que você, que anda em desobediência a Deus, que teve um namoro porco imundo, que desobedeceu a pai e mãe, que rouba no troco da padaria, que anda bebendo, fumando, se prostituindo, se drogando, para dizer que você é o centro da vida de Jesus. Jesus, queridos, é o centro da vida de um homem sem pecado, porque ele veio para isso, para arrancar o pecado da humanidade, para tirar o pecado da humanidade, não para dizer a você que você é bonzinho quando você não é. Mas os homens hoje, irmão Antônio, é culto de massagear ego. Não, você é o cara. Jesus nos ama, querido, um amor que ninguém pode nem expressar, porque o homem, quando ouviu que Deus nos amou, quando o homem ouviu essa palavra, que Deus nos amou de uma forma tão tremenda, ele procurou palavras e não achou, para dizer como era o amor de Deus. Ele nos amou, mas ele não ama pecado. Então, se você é pecador porque somos filhos do pecado, tudo bem, mas se você vive no pecado, não, querido, Jesus não é, você não é o centro de Jesus, mas Jesus é o centro na vida de pessoas que se entregaram verdadeiramente a Ele e querem andar em santidade. Aí ele fala agora aqui no Evangelho de João, ele diz assim, capítulo 6 foi que eu disse? Olha, 42 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último... Já acharam aí? Capítulo 6, versículo 44. Ah, eu falei 42? Eu falei errado então, queridos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse é um princípio para nós. Nós não nos isenta, Regis, de fazer o nosso trabalho. Eu acredito que nós temos que fazer mais. Regis, você mora no Canaã há quanto tempo? 3 anos. Você está congregando aqui há quanto tempo? Uns 2 anos. Você já falou de Jesus para quantas pessoas no Canaã? Já falou para um bocado?
falou de Jesus, falou como Ele transformou a sua vida, e ainda assim elas não querem Jesus. Fica com raiva. Eu acho que nós temos que fazer mais, viu, Regi? Talvez nós estamos usando só palavras. Nós não estamos usando a nossa vida. Porque o correto, aleluia, Regi, você começou a ouvir, a sua filha veio e agora a sua esposa está aqui. E agora você e a sua filha e a sua esposa têm que estender para os seus parentes. Quando eles entrarem na sua casa, você tem que bater o pé e dizer: aqui é uma casa onde se teme ao Senhor. Aliás, você já fez a sacola? Já fez aquela sacola? Está vendo como é? Não, amanhã não, hoje. Eu vou pegar hoje. Você volta para casa depois do culto, faz a sacola, eu vou pegar hoje. Porque a sua casa é uma casa liberta. Não aceite ficar nenhum segundo com qualquer coisa que abomina o nome do Senhor na sua casa. Você sofreu, você chorou, você orou para que isso acontecesse. Só que Jesus está dizendo que ninguém pode ir a Ele se não for por Deus enviado. Aí você pensa, Mari, que a Casas da Graça, as pessoas vão porque acham você simpática? Não. Elas só vão se Jesus fizer a obra. E para Jesus fazer a obra, você vai ter que chorar algumas noites. Você vai ter que clamar algumas noites de joelho no chão e dizer: Senhor, eu vou fazer o convite para aquela pessoa. Eu vou levar a tua palavra para ela, Senhor. Mas envia o teu Espírito Santo na minha frente. Faz a obra na vida dela antes. Para quando você dizer uma palavra, ela já se abrir. Porque se Deus não fizer, ninguém pode fazer nada. Não é automático. Por isso que eu estou pedindo, irmãos mais maduros dessa congregação, cheguem meia hora antes para orar. Chegue meia hora, uma hora antes, venha orar, venha clamar. Talvez a gente não sabe, mas algum irmão pensou em vir hoje para o culto, mas a luta foi maior. Precisamos de intercessores para se levantarem o nome do Senhor. Nós ainda vamos ceiar e já acabou o horário. Entendeu, irmã Lidiane? Acorde o Zé, nem que ele te dê uma taca, mas acorde ele mais cedo, no dia de culto. Prepare as coisinhas tudinho para ele dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para vocês chegarem mais cedo. Porque Deus quer usar a vida de vocês. Eu vi um intercessor num bruto como o Zé. Eu vi um intercessor hoje. Que oração inspirada por Deus. Pelo Espírito Santo, o Senhor te guarde, Zé. O Espírito Santo te guarde e blinde a tua vida. Mas é isso que precisa ser feito. Abrir o peito, orar, clamar ao Senhor. Porque as coisas são feitas nas regiões espirituais, não é nós. As pessoas não veem porque aqui é bonitinho. Jesus reunia no deserto. E lá ia uma multidão. Então não interessa se vai pôr ar-condicionado, pintar, colocar os quadros bonitos, fazer o que for. Se não tiver Deus, se não tiver a unção, a graça dele, não adianta de nada. Nós precisamos da unção e da graça dele. Amém? Mas ele vai fazer, quem vai a Jesus? Aquele que for levado pelo próprio Pai. E ele ressuscitará esse que foi no terceiro dia. Pula comigo aqui para o versículo 51. Ele vai fazer uns comparativos com o maná, mas ele vai dizer que quem comeu do maná morreu. Mas quem comer do pão da vida, que é ele, vai viver. Versículo 51. Eu sou o pão da vida que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O que é que nós queremos, queridos? Nós vamos começar a fazer os memes aqui, viu? Ive, Marco, Mariano. O que nós somos? Seguidores de Jesus. O que queremos? Viver na eternidade. Faz as fotos aí e posta. Sabe quem pode te levar para a eternidade, Eric? Jesus. Não tem outro caminho, ele é o caminho.
E o pão que eu darei, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está dizendo aqui, queridos, que ele vai sacrificar a sua própria... Ele estava já falando o que ia acontecer, que ele ia dar a própria carne pela vida de outras pessoas. E às vezes nós reclamamos quando falamos 1, 2, 3, 4, 5, 100 vezes para alguém e ela ainda assim não se rendeu a Jesus. Quantos dias tem um ano? 365 vezes 3 dá uns 1.100 e algum, 1.180 por aí, uns mil. Hã? Mas não foi esse ano. Eu tive que mandar, queridos, mais de 1.000 mensagens para esse indivíduo ali, ó, para ele poder entender que Jesus o amava. Só que muitas vezes a gente desiste na número 100. Ele próprio quer desistir dos amigos dele. De vez em quando me liga, pastor, eu vou sair desse grupo. Pastor, eu não quero mais nem saber da vida desses caras, que se lasque. Perdão, queridos. Falei o que não devia, né? Mas é assim que sai da boca dele, então. Chamou a sua mãe hoje? Fala a verdade. Chamou ela para vir o culto hoje? Não chamou. Chamou a irmã Sônia? O que eu estou dizendo, querido, é que é difícil, porque a pessoa recebeu, mas para transmitir o inimigo vem atrapalhar a sua vida. Vem colocar situações, faz você se aborrecer com situações, com as pessoas, para você desistir. Só que Jesus disse que o pão que ele ia sacrificar pela vida do mundo, pela humanidade, era a sua própria carne. Então vença a sua carne. Lute contra ela. Quando ela desanimar, dizer que não adianta, que desista, que não vale a pena, que não tem mais jeito, continue. Continue. Porque o pão da vida se sacrificou por elas. Do mesmo, a gente tem uma tendência, depois que converte, de achar que nós somos melhores que os outros. A gente acha que não, mas Jesus me alcançou porque também uma pessoa como eu, né? Maleável e não sei o quê. Conversa fiada, meu amigo. Você tem que pensar o seguinte: se Jesus salvou alguém como eu, não há impossíveis para ele. Ele pode fazer qualquer coisa. Versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. E aqui, mais uma vez, nós estamos falando de uma linguagem figurada. Porque quando os discípulos pedem lá no Mateus, não me recordo agora, Marcos 10, quando os discípulos pedem Tiago e João para sentar um do lado dele e outro do outro, ele diz que há um cálice que ele tinha que beber, que eles não poderiam beber. Mas depois, de fato, vocês vão beber. Mas o sentar à minha direita e à minha esquerda pertence a Deus determinar. Mas sabe o que ele está dizendo quando, se você não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tendes vida em vós? O que ele está dizendo aqui, Ive, é: se você não viver como eu vivi, você não tem vida em você. É isso que... Porque lá no Antigo Testamento, quando você ia sacrificar o animal pelo pecado, você tinha que colocar as mãos sobre a cabeça dele e confessar os seus pecados, para que o pecado fosse recebido naquele animal. Porque onde há pecado tem que haver sacrifício, morte. Porque o salário do pecado é a morte. E depois que matava aquele bezerro, aquele cordeiro, uma parte era queimada e a outra era comida pelo sacerdote. Porque aquilo era um símbolo de que eu e aquele animal somos um. Então o que Jesus está dizendo é que se você recebeu
Ele como Salvador da sua vida, Ele que foi o Cordeiro e o sacerdote perfeito. Se você o recebeu, você precisa comer do seu corpo e beber do seu sangue. E quando Ele estabeleceu a ceia, a Santa Ceia, que lá no Antigo Testamento era pão asmo, vinho, carne e ervas amargas, agora aqui nós só temos o vinho e o pão. Já não tem mais ervas amargas, porque Ele retirou toda a amargura de nossa vida. Porque o cristão que anda com Jesus está sendo perseguido, está sofrendo, está sendo afrontado, está passando por tribulação, mas sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele entende que a vida não é isso que nós estamos vivendo. A vida é a eternidade com Jesus. E nada nesse mundo, como mencionou na oração a Ive, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Só que a gente vê uma sociedade hoje, so-called cristã, chamada cristã, que por qualquer coisa está deixando Jesus. Ou pelo menos o que ela achava que era Jesus, porque eu duvido muito que alguém que tenha experimentado o melhor vinho prefira o pior. Quem tomou o melhor quer sempre o melhor. Sim ou não? Quem gosta de açaí? Quem tomou açaí Concept? Quem tomou? No passado eu estou falando, quem tomou? Quem quer hoje? Ninguém, porque todo mundo quer o quê? Um melhor. Você experimentou um melhor, você não quer o pior nunca mais na sua vida. Alguém que experimentou Jesus vai trocar Jesus por alguma coisa? Duvido muito, queridos, duvido muito. Quem comer a minha carne, versículo 54, e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda que tudo que venha nos afronte, nos mate, tire a nossa vida, nós temos uma esperança em Cristo, nós estaremos com Ele por toda a eternidade, numa vida perfeita. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui, querido, ele está nos chamando a atenção, Zé, para aquele que sofre na carne, como ele sofreu, permanece nele e ele permanece em você. Antônio, ele não está dizendo que eu vou sofrer na carne para conseguir ter Jesus. Não, a ordem aqui é o contrário. Eu recebo Jesus plenamente na minha vida, e isso me capacita a sofrer na carne, sem abandonar a Ele. Porque senão nós estaríamos aqui pregando meritocracia e não graça. Mas nós cremos que a salvação não é mérito meu, é graça de Deus. Então você não é perfeito para ter Jesus. Você tem Jesus na sua vida e te tornas perfeito. Perfeito como? Sacrificando, sofrendo na carne. Muitas vezes, Régio, o camarada vem com aquela cerveja gelada que você dizia, vou tomar, e você diz, não vou. Você está mortificando, sacrificando a sua carne. Por quê? Por causa de Jesus, porque Ele é santo e eu quero ser santo como Ele. E Ele diz, sem ela, ninguém verá a Deus. Amém? Se você compreender isso hoje, se você praticar isso no dia a dia, com certeza, poderemos, irmão Antônio, não ser uma igreja de multidão, mas eu quero, em o nome do Senhor Jesus, profetizar que seja qual for o número, será um número de seguidores de Jesus, fiéis, discípulos dele, andando em obediência e em temor à sua palavra, passando por provações, lutas e dificuldades, mas jamais abandonando ao seu Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Aqueles que vão participar do pão e do vinho. Nós vamos encerrar. Eu quero que você ponha aí no play uma música que fale desse momento da ceia. Aquela que diz alvo mais que a neve. Se é a Assembleia de Deus, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Pode pôr mais baixinho. Sabe o que nos capacita a vencer o mundo? É Jesus em nós. E ele disse, irmão Antônio, que no símbolo deste pão e também deste vinho, nós estaríamos tomando a sua carne e o seu sangue em nós. E ele diz que aquele que toma a sua carne, toma a sua carne e o seu sangue em si, tem a vida, ele vive em você e você nele. Por isso, nessa noite, nós profeticamente vamos celebrar essa ceia. Talvez você está sentindo dificuldades, lutas, e eu sinto muito pelos irmãos que não puderam vir, porque teriam se fortalecido hoje no Senhor. Porque quando aqueles homens sacrificavam um animal lá, valia pelos pecados, apagava 1 ano de pecado. Mas Jesus sacrificou para apagar toda a eternidade de pecado. Então celebrar esse momento é algo muito maior, queridos. E nós queremos fazer isso com muito temor diante do Senhor. Ele diz na sua palavra, o apóstolo Paulo dando uma lição, corrigindo algo na igreja em Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz que o que ele recebeu do Senhor, ele também transferiu para os irmãos. O que Jesus fez, o apóstolo Paulo estava fazendo ali. E que Jesus, no dia em que ele foi traído, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. E nós temos aqui, querido, o pão asmo, sem fermento, porque fermento na Bíblia representa o pecado, e significa que nós temos que ter uma vida sem pecado. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, com este pão, ó Deus, simbolizando a Tua carne, Jesus. Ó Deus, nós queremos nos lembrar nessa noite que o Senhor deu a Sua própria carne em sacrifício por nós. Fostes humilhado, fostes ultrajado, sofreste aquilo que nenhum homem poderia sofrer por amor a nós. A Tua carne foi partida por amor a nós. E nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes a temos ignorado, a temos negligenciado. Mas Te damos graças nessa noite, porque como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, o Senhor não abriu a Sua boca e sofreu e padeceu por nós. Nós recebemos nessa noite, Pai, a Tua carne, em memória do Senhor, para cura, para restauração, para fortalecimento do nosso corpo e para testemunho do Senhor diante de toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Ele diz que do mesmo modo, depois de ter partido o pão, ele tomou o cálice e deu graça, e diz que o cálice representava o sangue dele, o sangue da nova aliança. E diz que toda vez que o tomássemos, deveríamos fazer com ações de graças e em memória. Jesus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, celebrando, ó Deus, a ceia, tomando o pão e o vinho, símbolo da Tua carne e sangue, em memória do Senhor. Nós queremos trazer à memória, Pai, que o Senhor sofreu, que derramou até a última gota de sangue por amor a pessoas como eu. Obrigado, Senhor. Nós Te damos graças nessa noite. Ó Deus, e como o sangue é o responsável, ó Deus, para levar todo o antídoto, toda a cura para o corpo físico, nós tomamos, ó Deus, o Teu sangue nessa noite,
como cura sobre as nossas vidas, como cura sobre a nossa alma e o nosso espírito. Com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu estou diante da Tua presença, rendido ao Senhor. Reconheço que sou necessitado, que preciso do Senhor. Nessa noite eu quero tomar o Teu corpo e tomar o Teu sangue sobre a minha vida, com ações de graças, com alegria, com súplicas, para que o Senhor torne em mim o Teu sangue e o Teu corpo, cura, saúde, paz, perseverança e maturidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você, na liberdade do Espírito Santo, pode tomar a ceia, pode fazê-lo individual, pode fazer com alguém, pode fazer na comunhão, selando essa aliança. E você, depois de ceado, está abençoado, pode ir para a sua casa na graça, na comunhão do Espírito Santo, e até no domingo coletivo, os casais na sexta-feira e os irmãos nas casas das graças nas quintas-feiras, em nome de Jesus. Amém. A todas as alturas, onde